Sem num dúvida. custo, uma vez você pensa um projeto que vai ser finalizado em 4 anos. Exatamente. E esse custo se mantém. Quando a gente olha também custo, Iago, o INCC, que é o índice que geralmente todos os contratos de compra e venda eles são corrigidos, né? Ele não acompanha esse aumento de custos. Ele não sustenta. Ele não sustenta. Exatamente. E muito porque ele não sustenta? Pelo segundo fator, que é o fator mão de obra. Então, quando a gente pega, por exemplo, o INCC, que é um índice nacional, que é um índice que pesquisa uma cesta interessante e completa de produto, mas a nível nacional. Ela mede basicamente preço unitário. Quando a gente olha para um mercado como Uberlândia, por exemplo, que está aquecido, que era um mercado, não vamos chamar de despreparado, mas era um mercado que consumia pouco do seu potencial. Com certeza. Na construção civil. Enxerga um boom, né? Enxerga 50 obras simultâneas, como a gente já levantou na ADEME, né? Nós no médio alto são mais de 50 canteiros ao simultâneos. Mesmo tempo, simultâneos. Então, assim, pensem uma cidade sair de poucos canteiros grandiosos, né, de obras de 20, 30 pavimentos, para 50 desses canteiros. Alguns menores, outros maiores. Falta mão de obra. Com certeza. Uberlândia não tem mão de obra suficiente para atender essa demanda da construção civil e do mercado imobiliário. Inclusive, estão importando mão de obra, né? Estão trazendo de outras cidades, montando alojamento. E isso pesa, né? Isso pesa no custo. Porque quando você busca o INCC, ele não consegue capturar isso. Porque isso são regionalidades, né? Uberlândia é de um jeito, São Paulo é de outro, Campinas é de outro. Então, isso aqui para a gente acaba pesando um pouco mais. Por quê? Porque a gente tem que trazer mão de obra de fora, a gente tem que trazer empreiteiros, empresas de fora para executarem determinado serviço. Isso acaba aumentando o nosso custo, né? Com certeza. E sabe o que é o interessante? Geralmente, quem compra um imóvel, ele teve uma experiência de analisar um imóvel há anos atrás. Às vezes, ele até efetivou a compra, ou um parente comprou, Sim. ou alguém conhecido. E aí, passa-se 5 anos, 4 anos, e ele vai ter experiência com o metro quadrado, o valor de metro quadrado praticado. E ele se assusta. Ele fala, nossa, Uberlândia está muito caro comprar. Mas, na verdade, a grande questão é que não é que está muito caro. Vai ficar mais caro ainda. Isso então, é fato. o que você diria hoje, Iago, para quem está procurando imóvel? Você acha que existe uma bolha imobiliária ou você acredita que aqui em Uberlândia ainda está um mercado saudável e que, se tiver que comprar e adquirir algum imóvel, você compraria agora ou esperaria um pouco mais? Esther, primeiro que eu acho que a gente tem que tirar da cabeça de todo mundo que um dia pensar em falar, existe uma bolha imobiliária? Bolha imobiliária, gente, só existe em um caso de super oferta de crédito, né? Nós, pelo contrário, nós estamos num momento de escassez de um crédito caro e escasso. Então, se o crédito é caro e escasso, isso quer dizer que poucas pessoas vão conseguir acessar esse crédito e, consequentemente, comprar com facilidade um imóvel, né? As análises de crédito estão ficando cada vez mais difíceis nos bancos. Exatamente. Então, não existe bolha imobiliária. Não existe, porque assim, a base de qualquer bolha imobiliária, vamos ver a bolha dos Estados Unidos, que eu acho que é o clássico, né? Que acaba remetendo as pessoas a esse clássico. Exatamente por uma super oferta de crédito, por uma quantidade de crédito maior do que o mercado conseguir absorver, e isso vai gerando negócios que são negócios que não deveriam existir quando a gente olha na cadeia de necessidade, e isso gera uma bolha. Mas o mercado de Uberlândia, eu acho que ele tem muito, tirando bolha de lado, que esse assunto a gente não deveria nem falar. Mas tirando isso de lado, eu acho que o mercado de Uberlândia ainda tem muito potencial. Por quê? Porque Uberlândia é uma cidade polo de vários setores, né? Negócios. Quando a gente olha para negócios, quando a gente olha logística, quando a gente olha saúde, né? Tecnologia. Uberlândia é uma das cidades de Minas Gerais e do país que tem maior número de indústrias do agro, indústrias de alimento, indústrias tantas estão instaladas aqui com grandes plantas.
Então, Uberlândia é uma cidade que atrai muita gente, além, claro, de fazer muitos empreendedores aqui dentro. Então, a gente tem um setor econômico bem diversificado aqui dentro, a gente tem pessoas atuando e tendo sucesso em várias frentes de negócio, isso é uma base importante. E que, inclusive, tem relevância nacional. Nacional. Várias grandes empresas são uberlandenses, né? De tecnologia, no ramo de alimentos, no ramo de bebida, no ramo de produtos químicos. Então, a gente tem N exemplos. Atacadistas. Né? Atacadistas, exatamente. E, além dessas pessoas que são uma base importante para a economia da cidade, a gente tem essa atratividade grande, né? Uma atratividade que vem de várias formas. Educacional, quando a gente pensa no polo universitário que Uberlândia é. Com certeza. Saúde, polo de negócio, polo esportivo. Então, hoje, Uberlândia é como se a gente pegasse todos os importantes setores da economia de uma cidade, de um estado ou de um país, Uberlândia vai fazendo cheque em todos esses setores, né? Por isso que tem muito potencial. Muita gente, às vezes, me pergunta que não está tão acostumado com o mercado imobiliário ou que não está em tanto contato com Uberlândia assim, fala, tem isso tudo de gente para comprar imóvel em Uberlândia? Né? Eu falo, gente, tem. Tem, porque Uberlândia tem uma base na sua população, na sua economia muito bem sustentada e tem uma atratividade grande, né? Com certeza. E, para quem não sabe, Uberlândia, durante a semana, não encontra hotéis, nem estúdios, nem Airbnb disponível. Existe uma escassez de disponibilidade de uso. Então, porque Uberlândia, durante a semana, ela também é um polo muito grande de negócios. Isso só corrobora com tudo isso que a gente está falando. Esther, e me fala uma coisa. Você dirige hoje uma empresa local que cresceu bastante Sim. aqui no mercado uberlandense e que é uma empresa que vem de um grupo que tem diversificação, né? Que atua em outros negócios. Como é que vocês identificaram no mercado imobiliário e resolveram apostar mais e subir o sarrafo? Como é que foi essa decisão de vocês? Com certeza. Eu diria, Iago, que é a vontade de tornar Uberlândia uma referência. Existe uma vontade latente mesmo de tudo aquilo que a gente faz, fazer com excelência e ser referência nacional. E na construção civil é algo que existe dentro de nós, essa vontade de construir, mas não só construir e entregar um produto bom, mas um produto de excelência. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em entregar fachadas bonitas. E quando veio ao alto índice de verticalização e que trouxe áreas comuns bem pensadas, produtos com experiência para o cliente. Com serviços, Com né? serviços incluídos. Cada vez mais a parte de serviços tem sido tendência a nível nacional, né? As pessoas querem o serviço. O cliente, ele quer o serviço. O cliente está mais exigente. Até por isso que os custos também têm aumentado a construção. Claro. O cliente hoje ele tem conhecimento. Ele sabe qual que é o porcelanato que você está colocando. Ele pergunta qual que é a marca de louça que você entrega. E nós queremos entregar algo diferente. Um alto padrão, um acesso ao médio alto padrão, onde o cliente vai falar assim, nossa, eu moro no empreendimento onde foi pensado isso. E isso está vindo uma tendência de algumas empresas aqui locais, e nós falamos, eu quero fazer parte disso. Eu não posso não fazer parte disso, só deixar que outras empresas façam, mas a gente também quer deixar a nossa marca aqui em Uberlândia. E é um trabalho que a gente tem feito e que eu estou, assim, muito feliz com a trajetória, mas eu falo, não é fácil. Porque o desafio, cada vez mais, você mencionou muito bem, né, do custo de construção tem sido alto, e você entregar uma experiência para o cliente, ela também gera um custo mais alto. Sim. Mas não para por aí. A gente também tem muitos desafios com custo financeiro. Sim. O que você tem percebido da parte de custo de capital para construção? O que você tem visto, Iago? Eu tenho estudado bastante o tema, assim, Esther, e acho que, sem levar muito para o lado pejorativo, mas nós estamos vivendo uma crise de funding. Sim. Né? Então, quando a gente olha hoje, por exemplo, para o SBPE, para o sistema de poupança, que sempre foi a base do mercado imobiliário, né? Sempre sustentou essas operações financeiras para o mercado imobiliário, como, por exemplo, o famoso plano empresário ou o apoio à produção, a linha de apoio à produção. O SBPE vem sendo drenado ao longo do tempo, né? Para quem não sabe, da onde que vinha a fonte de recursos? Exatamente, da poupança. Da poupança. Então, a poupança está tendo uma fuga,
né? Ao longo do tempo, essa fuga foi se intensificando e hoje o SBPE é menor do que potencialmente seria, né? Num comportamento de não fuga da poupança. Então, quando a gente olha para um SBPE que sozinho não sustenta mais o mercado imobiliário, né? Que não sustenta mais o financiamento do mercado imobiliário, a gente tem que começar a avaliar e encontrar outras soluções. E também tem um outro fator, né? Novas empresas começaram a acessar o mercado imobiliário e a precisar de capital. E essas empresas não necessariamente têm o perfil do que os bancos tradicionais gostam de trabalhar, aquela empresa com muito lastro, né? Com muita hipoteca, vamos chamar assim, né? Muita garantia. Essas empresas também precisam acessar o mercado financeiro. E aí gestão, surge... né? O processo Perfeito. de gestão da qualidade também é algo que nem todas as empresas Perfeito. possuem e que os bancos... Os grandes players exigem, né? É isso. Então, o mercado financeiro se tornou uma opção muito interessante para o mercado imobiliário nos últimos anos. E eu diria que de 24 para cá, assim, uma opção extremamente interessante e viável para vários players do mercado imobiliário através de N operações estruturadas. Então, a gente vê debenture, a gente vê CRI, a gente vê algumas soluções sendo moldadas para atender o mercado imobiliário. Isso é bacana, porque é um mercado financeiro. Né? Exatamente, é o mercado financeiro olhando para o mercado imobiliário, sim, apostando e pegando na mão do mercado imobiliário, né, para que isso continue se desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, esse dinheiro é mais caro. Né? Exatamente. Acessar esse dinheiro, o dinheiro do mercado financeiro, do mercado de capitais, é um dinheiro que pode ir para qualquer tipo de empresa, não necessariamente para o mercado imobiliário. Enquanto o SBPE, ele sempre teve uma característica de sustentar o mercado imobiliário, de ser um dos pilares. Né? Exatamente. Então, ele meio que tem um carimbo, né? Olha, parte disso aqui é para o mercado imobiliário. Então, ele acaba sendo um crédito mais barato. E quando você vai para o mercado financeiro, você tem um custo de capital maior. Custo de capital, custo de estruturação. Exatamente. Você tem que ter governança. Eu Perfeito. diria que a governança corporativa, organizacional, cada vez mais ela tem sido importante para quem quer se manter ou quem precisa acessar esse mercado de capital. Sim. O mercado financeiro ele tem isso porque ele precisa gerar uma segurança, né? Segurança jurídica para quem está investindo ali. Eu concordo muito e eu acho que isso só corrobora cada vez mais que o imóvel ele não vai abaixar o preço. E mesmo que se a gente pensasse numa Selic que agora bateu 15, né? Mas que à época, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, a gente encontrava uma Selic a 6, 7, a taxa de juros para você acessar também não era 6, 7, sim, era um pouco mais alta. Então, diante de hoje do cenário, onde a gente tem uma Selic a 15, a taxa de juros para você pegar no mercado financeiro, com certeza não fica a 15, é mais caro, então por consideravelmente isso, mais caro. O imóvel não vai baratear, a gente tem que repassar esse preço, né? Esther, a Build, né, a empresa que eu dirijo aqui em Uberlândia, tem 18 anos de mercado. Nesses 18 anos de mercado, a gente percebeu alguns movimentos. Em um determinado momento, a gente, inclusive, estava na pandemia nesse momento. A gente fez um estudo de como é que se comportavam os preços e a capacidade financeira dos nossos clientes nos diversos ciclos do mercado imobiliário, tanto na alta da taxa de juros quanto na baixa da taxa de juros. O que a gente percebeu? Quando existe uma alta da taxa de juros, tende-se a ter uma estabilização um pouco mais percebida dos preços. Então, ninguém sobe preços de uma vez ou num movimento muito agressivo, brusco, né? na alta. Né? Então, a capacidade financeira do cliente ela é reduzida, mas pela taxa de juros, não pelo preço. Quando esse movimento cíclico vem para baixa da taxa de juros, a gente percebe um movimento de preço bem ascendente. Então, em alguns casos, esse preço é rampado. E aí, também a capacidade financeira do cliente diminui, mas não pela taxa, sim pelo preço. Então, assim, o mercado imobiliário ele precisa ser enxergado não como um momento,
mas como eternidade. Ele não é foto, ele é filme. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para o mercado imobiliário e falar, poxa, estamos num momento mais difícil de acessar crédito e um pouco mais caro? Sim, estamos nesse momento. Mas estamos num momento onde os preços estão estáveis. Daqui a pouco, a gente vai chegar num momento onde o acesso do crédito vai estar mais facilitado e o custo desse dinheiro vai estar um pouco menor, mas os preços vão estar subindo. Com certeza. E por isso que eu falo, se você tiver que investir no mercado imobiliário e tiver essa necessidade ou a vontade, invista agora. Não espere. Agora é a hora. Porque por mais que talvez você faça um financiamento, você não vai expor todo o seu capital, mas você compra um imóvel na planta, ou que seja na hora que se você comprar um imóvel pronto, você consegue financiar 80%, em alguns casos 70%, e dependendo da avaliação, você consegue até um pouquinho mais, né? Sim. Então, faça agora. Depois que a taxa diminuir, você faz a portabilidade com outra taxa. Mas não deixe de comprar, porque ainda assim é muito seguro. Exatamente. Né? Sempre foi. Terra sempre foi seguro, imóvel sempre foi seguro e vai continuar sendo, né? É o velho ditado dos nossos avós, né? Quem compra terra não erra, né? Quem compra terra não erra. E terra é terra mesmo, é lote, é casa, é apartamento, é sala, tudo isso é terra, Exatamente. né? Mas eu concordo muito, assim, o melhor momento do mercado imobiliário, com as suas oscilações, com seus movimentos de boom, é agora. O mercado imobiliário, sempre que a gente olhar para ele, o melhor momento é o agora. Porque no futuro, ele sempre vai carregar custos do agora que a gente deixou de aproveitar. Com certeza. Então, assim, ou ele vai carregar um custo de uma taxa mais alta, ou ele vai carregar um custo de um preço que subiu, ou ele vai carregar um custo de uma escassez. Poxa, eu queria exatamente essa região, mas essa região hoje é escassa. Não tem mais terreno disponível, não tem Exatamente. mais imóvel disponível. Então, ele sempre vai carregar algum custo. O momento é sempre... Aproveite o agora. Exatamente. Recado para todos. Aproveite o agora. É isso aí. Mas vamos falar um pouquinho, Iago, de uma notícia que saiu agora, recente, e que tem tirado, eu diria, o nosso sono, Sem né? dúvida. Que foi o aumento das taxas cartorárias. Para quem não sabe e esteve aí acompanhando, a gente teve aumentos muito expressivos na tabela de emolumentos, que atingem todos os tipos de imóvel, todos os tipos de transferências, desde propriedade de terra a imóveis, enfim, inventários, e também, principalmente no nosso setor, na parte de registro e incorporação. Sim, da incorporação em si. Da incorporação em si. Nós tivemos um caso, inclusive, com vocês, muito expressivo. Sim. Conta aí para o pessoal ficar atento, porque tem muita gente sem entender a real dimensão do que isso vai afetar no nosso bolso, no bolso do nosso cliente. Esther, esse é um tema muito delicado e muito caro para o mercado imobiliário, né? E quando eu digo mercado imobiliário, às vezes as pessoas pensam, os incorporadores, a turma que está lá construindo. Não, o mercado imobiliário não é isso, né? O mercado imobiliário é mais feito pelas pessoas que estão comprando, que estão lá passando suas escrituras dos seus imóveis, da sua casa, do seu apartamento, da sua sala comercial, do local onde você estrutura a sua empresa, onde você tem a sua empresa. Tudo isso é mercado imobiliário, né? E essa mudança, ela afetou diretamente todas as operações imobiliárias, de qualquer tipo, de qualquer natureza. Então, desde a compra e venda de um imóvel, onde a Esther está vendendo para o Iago um imóvel particular, esse custo aumentou porque o valor da escritura aumentou, o valor dos emolumentos aumentaram. Além, é claro, de algumas cidades, isso não é só uma realidade de Uberlândia, mas outras cidades terem atualizado seus valores de TBI, de IPTU. Quando a gente soma tudo isso, a gente encareceu bastante o custo da operação do mercado imobiliário. E aí quantos por cento, Iago? Só para o pessoal entender, porque isso foi uma mudança que teve, em especial, em Minas Gerais. Sim. Então, nós estamos falando de algo estadual, perfeito, mas que atinge a todos de Minas de uma forma bem diferente dos demais estados. Exatamente. Para essa pessoa que está comprando ou vendendo o seu imóvel, o custo ficou acima de 200%.
Né? 200%. Nós estamos falando de 200% de aumento de uma vez. E impacto direto no consumidor final. Impacto direto em quem está comprando seu imóvel, né? Sua